Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Diane. Hoje a gente vai falar sobre rótulos de vinho, que é básico, né? Assim, quando a gente olha para o rótulo, né? Assim, a rótulo tem ali todas as informações do vinho e a gente sabe, assim, que vamos começar essa live aqui já falando, assim, que tem uma diferença muito grande entre os rótulos do Velho Mundo e do Novo Mundo, né? Assim, então, queria começar bem por aí, assim. Muito bem, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês todos mais uma vez. Bom, falando de rótulo, é muito legal falar sobre rótulo, acho que é o primeiro, como a gente falou ontem, acho que é o primeiro contato que você tem com vinho, você está andando ali na prateleira do supermercado ou da loja, ou até pesquisando num site, você vai ver etiqueta, vai ver rótulo, e vai ser através do rótulo que vai chamar sua atenção alguma coisa, as cores, as letras, o nome do vinho, alguma coisa vai atrair sua atenção para você chegar mais perto e ver do que se trata. E aí, quando você chega mais perto para ver do que se trata, você começa a ler o rótulo e tem um monte de informação legal, né? Vai ter um monte de coisinha bacana no rótulo para a gente ver. Estou com alguns aqui, estou com vários álbuns legais assim da minha coleção de rótulos para mostrar, porque tem rótulo de tudo quanto é jeito, tudo quanto é cor, tudo quanto é estilo, e que é uma maneira do cliente, é uma maneira do produtor chamar sua atenção, sabe? Você está andando por ali e ele está meio te dando um tchauzinho assim, você vai parar para ele e falar, esse aqui é bem bonitão, como um que eu peguei aqui, que é um lindo de morrer, que certamente eu olharia para ele logo de cara. Olha que beleza. É um Sim, Chambertin do certeza. Rousseau, Chambertin, o vinho da Borgonha, Pinot Noirzão, é um Gevrey Chambertin maravilhoso. Não, é um Chambertin maravilhoso do Rousseau, 83. Pô, certamente eu ia parar para olhar com calma esse rótulo lindo, que é um belíssimo vinho da Borgonha. Então, o rótulo, eu acho que começa por aí, a beleza do rótulo e toda a informação que tem ali escrito. E é muita informação, né? O rótulo tem o produtor, o nome do produtor, o nome do vinho, a safra, teor alcoólico. Às vezes tem a uva, dependendo de onde venha, tem o nome da uva, então tem um monte de coisa bacana. Histórico, história do vinho, nomenclaturas, pontuações, siglas, denominações. Então tem muita coisa ali que realmente, assim, com todas essas informações reunidas, a gente junta aquilo, a gente que estuda ali, junta tudo ali na nossa cabeça, e a gente entende um pouquinho, consegue entender o que está ali dentro daquela garrafa. É mais ou menos por aí? Exatamente. É mais ou menos, não, é exatamente isso. Porque você vai ler o que está escrito ali, as informações importantes, como você falou, região, uva e tudo mais. Sub-região, nome do produtor, tudo. Quando a gente fala da Borgonha, às vezes é mais importante até do que o nome do vinho, é o nome de quem faz, né? Quem é o produtor. Exatamente. Aí tem essas importâncias, assim, o que é mais importante depende um pouquinho de cada região, depende um pouquinho se é Velho Mundo, se é Novo Mundo, de cada país e tudo mais. Assim, também no rótulo a gente consegue ver, né, detalhes de vinificação também, né, como que aquele vinho foi feito. Então, é muito importante a gente saber entender. E eu vou te falar que antes de estudar vinho, né, porque assim, eu já fui como vocês, que de não entender nada, eu meio que subestimava essas informações, porque para mim, ler e não ler era meio que a mesma coisa, assim, eu não entendia mesmo, então não fazia muita diferença. Então, hoje, quando eu pego um vinho e assim, olho ele todo, leio ele todo, eu, assim, a minha visão é totalmente diferente, né? Eu consigo exatamente saber ali o que esperar daquele vinho, né? Que eu acho que a brincadeira mais legal assim do vinho é você olhar ele, ler ele e falar assim, nossa, eu espero isso desse vinho. Então, será que isso vai se confirmar na taça? Essa é a melhor brincadeira, né? Essa é a nossa brincadeira, né, Diogo? É isso aí. Então, a partir do momento que você começa a estudar, a partir do momento que você passa a estudar sobre vinho, cada informação que você lê te dá uma informação. Cada informação que está escrito no rótulo te traz um monte de conhecimento, assim, sabe? A gente mostrou ontem o rótulo da Austrália. Está lá Coonawarra, a melhor área de produção do Cabernet Sauvignon. Então, estava na mão com um Cabernet Sauvignon da Austrália, que vem da melhor área que se faz Cabernet Sauvignon naquele país. Melhor impossível. Beleza. Então, falando sobre rótulos dos vinhos, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente entender se a gente está querendo ler um rótulo do Velho Mundo e do Novo Mundo. E aí eu queria que você explicasse as principais diferenças, assim, entre os rótulos, né, dessas regiões, assim.
Diferenças tem um monte, assim. Tá? A minha coleção de rótulos aqui são rótulos bem antigos e de lá para cá já muita coisa mudou, né? Então, o principal, eu acho que continua, que segue valendo no rótulo, que é o seguinte: os rótulos do velho mundo, então, concentrando principalmente na Europa, né? Os rótulos do velho mundo, isso é que continua até hoje. Eles são voltados para te mostrar, para te informar da onde eles vêm. O que você vai encontrar com grande facilidade no rótulo é a região da onde ele é produzido. Tá? Então, provavelmente, você vai ver o rótulo e vai descobrir da onde ele vem, qual é a área, não só a região grande, mas dentro da região, a localidade, o vilarejo, o município, alguma coisa assim. Então, eles trazem direitinho todas essas informações. Os mais moderninhos, hoje em dia, a gente consegue encontrar alguns brancos e tintos da Borgonha que trazem até a uva. Então, é possível encontrar um Borgonha branco que vai estar lá escrito Chardonnay. Um Borgonha Rouge, um Borgonha tinto, vai estar escrito Pinot Noir. É muito mais moderno. Os que eu tenho aqui mais antigos, eles não traziam essa informação. Então, falando um pouco isso de vinho do velho mundo. Inclusive, eu tenho aqui acho que um Pinot Noir, um Pinot Noir da Borgonha que está escrito Pinot Noir. Aí, é mais novinho, né? Que ano que é? 17, novo, né? É bem mais novinho. Borgonha, deixa eu ver se tem um Borgonha Pinot Noir antigão aqui que não tem. O que geralmente não tem, né, Diane? Não vem com a uva, né? Porque nessa região também só produz essa uva. Então, a gente tem que estudar para saber que uva que está dentro. Quando a gente vê um Borgonha, para saber olha isso aqui, que uva olha a está diferença, dentro. ó. Borgonha é tinto, Borgonha. mas é tinto e não diz nada. Tá? Por que eu sei que é tinto? Porque aqui embaixo está escrito em vermelho, tá vendo? Se fosse um vinho branco, isso aqui estaria escrito em verde. Antigamente era assim. Olha. Hoje traz o nome da uva. Então, esse aqui é o vizinho do Romanée Conti, né? Von Romanée La Grande Rue. É vizinho do Romanée Conti, vale 1/10 do preço do Romanée Conti. E aqui eu compro a rótula, a parte de trás. Ó, aqui tem um mapinha dizendo aqui, ó. Não sei se dá para ver, ó. Em vermelhinho é o La Grande Rue e do outro lado da rua, Romanée Conti. Aqui pequenininho. Então, essa ruazinha aí, ó, que que faz a divisão entre uma coisa e outra. É a identidade do vinho, né? Assim como a gente também, enfim, a forma de se vestir e tudo mais, assim, o rótulo traz toda essa identidade do vinho também, né? A gente estava falando um pouquinho sobre isso ontem. Aí agora você começa na Itália. Clássico italiano, branco e preto. O da história é o seguinte: vinho do Novo Mundo, vinho do Velho Mundo, traz isso, né? Traz a geografia, traz a região, te mostra muito bem de onde ele é. O vinho do Novo Mundo, os países aí fora da Europa, acabam privilegiando outro estilo de apresentação no rótulo. Então, eles trazem um rótulo muito bacana, muito moderno, e, ao contrário do Novo Mundo, traz a uva em destaque. Então, isso faz com que a gente acabe associando um determinado país a um determinado tipo de uva. Então, por exemplo, Califórnia, a gente fala da Califórnia, fala ainda mais da área de Napa Valley, certamente a gente vai lembrar de duas uvas, né? No caso do branco, o Chardonnay, no caso do tinto, a Cabernet Sauvignon. Se a gente vier aqui para o Chile, e chegar na região, talvez uma das mais famosas, que é o Vale do Maipo, a gente vai encontrar muito Cabernet Sauvignon. Então vai estar lá, Cabernet Sauvignon, Vale del Maipo. E aí, o que a gente está vivendo hoje, já há alguns anos, assim, é um momento bem interessante, assim, dos dois mundos, né? Porque, como você mostrou aí, um rótulo europeu da Borgonha, trazendo no rótulo o nome da uva, e hoje em dia os vinhos do Novo Mundo trazem a denominação de onde eles são. Não Sim. só a uva, mas a uva vem da melhor localidade possível, como Cabernet Sauvignon Alto Maipo. Alto Maipo, não é só dentro do Maipo, mas é na área alta, né, numa região diferente, melhor ainda. Então, é o Novo Mundo querendo definir um pedacinho de terra, fazer aquele negócio que é o terroir. Aqui o vinho se comporta de uma maneira, do outro lado da rua é diferente, como acontece aí no Romanée Conti ou no François Lamarche, que eu mostrei, e no Velho Mundo, eles colocando no rótulo o nome da uva, para as pessoas, a gente vai beber um pulinho Montrachet, mas é um vinho branco, mas o que é? Chardonnay. Está lá escrito Chardonnay. Então, isso
facilita para o cliente comprar e ele sabendo que é Chardonnay, eu falei, pô, eu adoro Chardonnay, vai lá e compra. Exatamente. Inclusive, ó, separei esse rótulo aqui, ó, pra gente. Tá vazia, tá? O que é isso aqui? Esse Sobe aí que eu tô vendo no YouTube. Pouilly Fumé. Conhece esse vinho aí? Conhece, né? Conheço esse Pois troço é, aí. então. Beleza esse negócio aí. Bicho Sim, bom, hein? sim. Pois é, Bicho então. bom. Então, um exemplo Mas de rótulo do velho mundo, né? Esse é Pouilly Fumé, é da região do Vale do Loire. Ele é de uva Sauvignon Blanc, ó. Tava lindo. Exatamente. E como que a gente sabe, né, sem estudar, que esse vinho que está escrito ali, que não tem exatamente em nenhum lugar falando sobre a uva que é essa aqui? Como, Diane? Como? Tem que estudar, cara. Tem que estudar sobre vinho. Para você entrar nesse detalhe, assim, de ver uma denominação. Ali está escrito AOC ou AOP, agora eu já não sei. Apelação d'origine contrôlée ou apelação d'origine protégée, que é a nova... É com a P ou com C? apelação Pouilly-Fumé contrôlée. Então é AOC ainda. É AOC. Isso, Pouilly-Fumé contrôlée. Para você ver uma AOC, para você ver uma denominação de origem controlada e saber que geograficamente de onde ela vem e depois ainda qual é o tipo que tem lá, só estudando vinho. Só estudando vinho com essas centenas de alunos que estão fazendo o nosso curso, a mentoria em vinhos que já fizeram, são alunos aí estudiosos que aprenderam bastante coisa com a gente. Diane, nome do produtor sempre tem que estar no vinho, obrigatoriamente, no rótulo? Sempre vai estar escrito no rótulo. Se não tiver no rótulo principal, que é o rótulo grande, bonito, certamente vai estar no rótulo atrás. Então, hoje em dia tem muito design, tem muito marketing envolvido nessa história do rótulo, e às vezes não tem muita informação ali na frente, mas certamente vai ter atrás. Tá? Então, é obrigatório o nosso mercado ter todas essas informações. Não, safra. Também é obrigação também ter safra do rótulo? Qual a importância de... Não é obrigação, porque, por exemplo, um vinho que não tem safra, ele tem que dizer que não tem safra. Mas olha só, por exemplo. Aqui, por exemplo. Aqui a gente tem um vinhaço da Itália chamado Barolo. Aqui embaixo o nome do proprietário, né? Os poderes, né? O território do Aldo Conterno. E esse é um Barolo Cicala, é um vinhedo especial que é de chorar de maravilhoso, espetacular. Lugar, de novo, ó. Aqui tem na denominação Barbaresco, embaixo está a denominação de origem controlada e garantida, assim. E aqui embaixo o nome do vinhedo, Costa Russi, da safra 90. Aqui tem a capacidade... Peraí, não estou entendendo mais nada. Aqui tem o teor alcoólico e a capacidade da garrafa, né, que é obrigatório, e aí informação de endereço e tudo mais. Então, obrigatório ter. Olha aqui. Moscatel de Setúbal, colheita do ano do meu pai. 34, não é 84. 34. Bebi com meu pai esse vinhaço aqui. Sassicaia 1991. Sassicaia, mas olha o detalhe aqui, ó. Muito bem, aí não consigo. Antigamente, ó, no YouTube aí que tá bem clássico de ver, ó. Vino da Távola. Não consigo ler daqui. Antigamente era um vino da Távola, hoje é uma DOC, uma denominação de origem controlada Bulgari Sassicaia. Então isso vem mudando ao longo do tempo, né? Vem mudando ao longo dos anos. Essa denominação, essas denominações todas vêm mudando. Mas é isso, o rótulo mostra lá as informações importantes, nome do produtor, nome da região, às vezes, agora na parte de trás, o tipo da uva, uma pequena historinha mostrando como é que ele é, mostrando como o vinho é, como foi feito. Então são informações sempre bem relevantes, assim, que vêm bem escritas no rótulo. A gente falando de safra, na teoria, assim, na maior parte dos casos, é obrigação você ter a safra no rótulo. Aí você falou para mim, não, calma aí, mas de repente o vinho não tem safra. E como que isso funciona? Como um vinho não tem safra? Se a gente pegar um champanhe, por exemplo, o champanhe, na maioria das vezes, ele não tem safra. Na maioria das vezes. O grosso da região da Champagne, o grande volume produzido ali na região da Champagne é sem safra, né? No caso de vinho branco e vinho tinto, 99,9% dos vinhos tem safra. E isso vai estar escrito no rótulo. Tá? Então, no caso do espumante, o Prosecco, o espumante brasileiro, a maioria desses vinhos não tem. E são vinhos, né? A gente não pode chamar de outra coisa senão vinho. Vinho espumante.
Eles não têm rótulo, não tem safra, quer dizer. Então, não tem. Exatamente. O champanhe, por exemplo, o pessoal que estudou lá com a gente na mentoria em vinhos e estudou champanhe, sabe que o champanhe mistura até 3 anos, tem a possibilidade, né, protegido por lei, de utilizar até 3 anos de vinho de reserva, caso a safra seja um problema. E tem toda a história para contar, mas é sensacional. E se você mistura safra, você não tem direito a mostrar nenhuma delas. Você não pode botar nenhuma delas como escrito no papel. Eu posso chamar... Eu já tive um vinho, inclusive foi brasileiro, se eu não me engano, da Quinta Dom Bonifácio. Ele não veio na safra do rótulo da frente, e no rótulo de trás, no contrarótulo, ela falava que era uma assemblagem de safras de... Não lembro, na época, 2018 e 2019, alguma coisa assim. Essa historinha pode acontecer, sabe? Esse vinho elaborado, a gente tem da Aurora, aquele 90 anos, né, de comemoração de 90 anos, é uma mistura de algumas safras, e está escrito lá, é uma mistura das safras, tal, tal e tal. Agora, qual é a safra do vinho? Não tem. Não tem uma safra. Ele está te contando que foi elaborado a partir de vinhos de tais e tais safras. Isso. E legal a gente falar sobre safra também, assim, que muita gente confunde, assim, né, que na verdade safra é o ano da colheita, né, o ano que aquela uva foi colhida. Explica um pouquinho mais sobre isso, Gianni. Safra, quando a gente fala safra, é o ano da colheita. Safra é para qualquer coisa. Safra de soja, safra de arroz, feijão, a safra. A safra de 2021. O que quer dizer a safra de 2021? O que foi colhido no ano de 2021. No caso do vinho, a uva é colhida em 2021, passa todo o processo, e aí vai ser envelhecido por 2 anos. Então, lá em 2023, no final de 2023, esse vinho vai estar pronto. E ele vai chegar no mercado a partir do ano seguinte. Então, em 2024, vai chegar no mercado um vinho da safra 2021. Ana Bruna está perguntando aqui, beijo para você, querida. Está perguntando se a mistura de safra tem algum nome técnico, algum nome específico. Acho que não, né, Acredito Gianni? que não, nunca vi, não. Acredito que não tem nenhum nome específico. E outra coisa que vem no rótulo também, obrigatoriamente, e aí eu acho que é obrigatoriamente mesmo, é a graduação alcoólica. Em todos os vinhos é obrigado a vir a graduação alcoólica. E o que ela quer dizer? E eu sei que tem algumas pessoas que já falaram com a gente, inclusive alguns alunos, eu escolho vinho pela... A gente falou sobre isso ontem também, sobre a graduação alcoólica, eu escolho vinho com a graduação alcoólica maior e tudo mais, e a gente sabe que não é bem assim, né? O teor alcoólico, o que quer dizer o teor alcoólico? Quer dizer qual é o percentual de álcool que tem que teria por litro, né? Não é por garrafa, por litro. Então, é uma continha que tem que fazer para saber quanto você vai ingerir de álcool puro, né? Então, o teor alcoólico está ali ligado. O teor alcoólico chega no vinho a partir da fermentação do suco natural das uvas, né? Do suco natural das uvas. Da fermentação dos açúcares que estão aí contidos no suco da uva. Então, açúcar natural que chegou na uva por meio do amadurecimento, da maturação da fruta. Então, o álcool, no caso do vinho, é resultante aí da fermentação natural do açúcar que está no suco da uva. O álcool não existe na natureza, então ele tem que ser passado por um processo de fermentação para aparecer. No caso do vinho tinto, é isso. E ele é um componente do corpo do vinho. Ele sozinho não faz só o corpo. Então, comprar vinho só pelo teor alcoólico não é a garantia que você vai comprar um vinho mais encorpado. Ele contribui com o corpo. Agora, digamos que esse teor alcoólico não esteja lá 100% equilibrado, abriu a garrafa, serviu a sua taça, ele vai aparecer, sabe? Ou na parte olfativa, e quando você bebe, ainda na sua boca vai dar um calor criado pelo álcool. Então, ok comprar vinho. Aquele vinho australiano que eu mostrei ontem, ele tem 15% de álcool. 15%. É bem alto, é bastante alto. Mas é super equilibrado, não incomoda nem um pouco. Muito bom. E às vezes acontece ao contrário também, né? Da gente comprar um vinho, adquirir um vinho, tá degustando um vinho, que ele tem a graduação alcoólica um pouco menor, mas ele tá um pouco desequilibrado e o álcool, ele, né, sobressai, né? Digamos assim. É isso aí. O grande barato que a gente quer encontrar em todo tipo de vinho
que a gente vai beber é o equilíbrio. Nos rótulos dos vinhos também, você falou um pouquinho sobre isso, geralmente vem escrito, se tiver, obviamente, a denominação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância aí dessa... E o que significa, né? Já teve aluno nosso, inclusive Arthur Valésio, um beijo para você, que eu lembro de um depoimento dele, ele ter falado exatamente isso. Ele falou que não entendia nada de vinho e uma amiga virou para ele e falou assim, para você que não entende nada de vinho, você faz igual eu. Você chega no supermercado, vê o vinho, se tiver DOC, você pode comprar, que é bom. Você pode comprar, que é bom. E aí eu queria que você explicasse aí da onde surgiu esse mito aí, digamos assim, ou é um mito mesmo, ou não. De denominação, a gente, na Europa inteira tem denominação de origem controlada, porque a palavra origem exatamente garante de onde vem o vinho. Então, lembra da historinha que eu estava dizendo logo no começo, né? Que o rótulo do vinho do Velho Mundo te diz a região, a geografia. Então, a denominação de origem é exatamente isso. Ele vem da onde? Esse vinho vem da onde? E para isso está escrito no rótulo, o vinho passa por análises para comprovar que ele foi feito daquele lugar. Hoje no Novo Mundo também tem as DO, denominação de origem. Aqui no Chile, na Argentina, tem uma só que é Mendoza. Mas isso eu acredito que seja uma garantia que você vai comprar um vinho da origem que está escrito no rótulo. Daí a dizer que é o melhor, tem a melhor qualidade, eu já não iria tão longe assim, porque a gente pode encontrar um vinho de denominação de origem, porém ele ser de um vinho de entrada bem basicão. E eu vou falar logo de uma região que é famosa, chamada Bordeaux. Vamos beber um Bordeaux? Espera aí, qual? Da onde? Não é porque aqui não é por ser de Bordeaux que todos eles são maravilhosos. Então tem que entender também a pirâmide de produção, né? A hierarquia, digamos assim, da denominação. Se a gente falar de Bordeaux, eu estou falando da base dos vinhos produzidos na região geográfica de Bordeaux. Só Bordeaux escrito no rótulo. Vamos beber Bordeaux? Tô meio mal. Não, mas é o Mouton Rothschild. Peraí, eu vou. Tá passando mal, mas eu vou mesmo assim. Tá? Então, a gente está falando da mesma coisa, de dois vinhos que vêm da mesma região chamada Bordeaux. Um é basicão e um outro é uma denominação de origem controlée, que é uma área desse tamaninho dentro de Bordeaux. Bordeaux é desse tamanho. E aí a Pauillac é desse tamaninho. Então é uma sub-região dentro de Bordeaux que é muito melhor, infinitamente melhor. Então a gente está falando de um chateau, né, que é classificado como Premier Grand Cru Classé. Vinho super, hiper, mega maravilhoso. Muito bom. E aqui no Novo Mundo, no Velho Mundo, a gente tem as DOCs, né? Na Espanha, DOCA, AOC e tudo mais, essas outras siglas. No Novo Mundo, a gente só tem DO, é isso? DO, isso aí é a mesma coisa. É a mesma coisa, teoricamente é a mesma coisa, né? Na língua espanhola, costuma-se usar muito mais a DO, denominação de origem, e que você falou da DOCA na Espanha, DOCA são DO e DOCA são duas coisas diferentes na Espanha. DOCA, quando a gente fala de denominação de origem qualificada, de qualidade, tá? Qualificada. E qualificada, na verdade. E o que eu ia falar, são duas regiões só, duas áreas DOCA na Espanha. Somente duas, né? Só. Que é o mais alto nível. É o mais alto nível que tem na Espanha hoje em dia, DOCA. E na Itália, a gente tem DOCG também, né? Que na Itália, a gente também, né? Então, na Itália, a gente tinha 3 níveis, um chamado Vino da Tavola, depois dava um salto gigante para denominação de origem controlada, e depois DOCG, denominação de origem controlada e garantida. Lá nos anos 90, eles criaram uma classificação chamada IGT, Indicação Geográfica Típica, IGT. E aí, muita coisa que era da Vino da Tavola foi embarcada nessa nova classificação. Que rege, essa nova classificação, vamos dizer, rege o que é feito na região, tá? Na região grande. Quando você vai para uma região chamada Toscana, por exemplo, você pode fazer um vinho chamado IGT Toscana, feito com Sangiovese, e ponto, eu estou na região da uva, então eu posso fazer. Dentro da região da Toscana, você tem outras infinitas denominações de origem controlada e denominações de origem controlada e garantida. Então, você vai diminuindo o tamanho da região, aumentando absurdamente a qualidade do vinho produzido. Exatamente, que a gente só entender, só estudando. Não adianta a gente querer também adivinhar e imaginar qualquer também. coisa. Tem que entender só estudando
exatamente. Tem que entender um conceito. Conhece esse vinho aqui? Esse aqui é um vinhaço toscano chamado Tignanello. Tá? Sim. Antigamente, aqui embaixo está escrito vinho da Távola de Toscana. Sim. Depois ele virou uma IGT. O Tignanello, até hoje, é uma IGT. Não é uma DOC, não é uma DOC-G. Aqui do lado eu tenho um Amarone della Valpolicella. Cadê? Amarone della Valpolicella. Que aqui embaixo está DOC. Tá? Denominação de origem controlada. Denominação de origem controlada. Hoje em dia, o Amarone é DOCG. Tá? Então, a gente encontra a informação escrita no rótulo e isso muda drasticamente o saber de onde vem o vinho. Uhum. Alguém perguntou isso, assim, mas olhando para o rótulo, como que eu sei? E aí tem muita coisa que realmente a gente só sabe mesmo estudando, né? Não tem claro, jeito claro, mesmo. Claro. Vinho é difícil. Você acha que vinho é difícil, assim? Vinho é difícil? Não, vinho não é difícil, não. Beber vinho é a coisa mais fácil que tem. É sacar a rolha. Calma lá. Estou respondendo. Calma aí que eu estou respondendo aí. Sacar a rolha da garrafa, colocar na sua taça, sorver o líquido precioso aos pequenos goles. Super fácil. Agora, entender de vinho, saber diferenciar um Cabernet de um Merlot de um Pinot Noir, não vou dizer que seja difícil, vírgula, mas precisa de estudo. Precisa estudar. Então, eu acho que a primeira coisa é beber vinho. Depois é estudar. E depois é beber infinitamente melhor o vinho que você está acostumado a beber, porque você vai ter conhecimento sobre ele. Exatamente. E é muito. A gente vai falar sobre isso, tá? Sobre como identificar vinhos falsos. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para o final. Tá anotado aqui. E é muito interessante você falar sobre isso, assim, que é só desse jeito. E eu, quando eu estudei vinho, né? Quando eu fiz o curso de sommelier, eu não sabia que estudar vinho era exatamente dessa forma, né? Como a gente montou o nosso curso e tudo mais, né? Todo aquele processo ali de tem que entender as uvas, tem que entender sobre vinificação, tem que entender sobre as regiões produtoras, assim, é toda uma gama de assuntos, né, as leis, né, toda uma gama de assuntos ali, geografia também, que você tem que entender para você ler um rótulo, associar, fazer toda essa ligação das informações na sua cabeça para você entender o que está escrito ali dentro, assim. Vou falar um pouquinho agora sobre pontuações. A gente sabe que pontuações também tem geralmente no rótulo, pontuações, premiações também, né? Às vezes não só pontuações, às vezes premiações, ganhou uma medalha e tudo mais em algum lugar. Tá sempre ali no rótulo também. E como que você enxerga esses selos nos rótulos? Aí eu acho o seguinte, deixa de ser o rótulo original do produtor, original não, deixa de ser o rótulo, só o rótulo, e é um selo adicionado no rótulo, né? Um selo adicionado. Eu acho que isso é muito marketing para ajudar a todo mundo saber que aquele vinho recebeu uma boa pontuação, senão você precisa comprar um guia, existe ainda guia papel e guia físico, o Descorteados, por exemplo, daqui a pouco devem fazer o lançamento do Descorteados 2022 por aqui, e os vinhos que são melhor pontuados, recebem os melhores prêmios, eles acabam colocando uma medalhinha na garrafa. Eu acho super válido para ele poder se destacar ali, sabe? Eu participei da degustação Descorteados e ganhei, 99 pontos. Como é que eu não vou comunicar isso? Acho ótimo. É um ponto. O outro ponto é, eu só bebo vinho que tem 90 pontos, senão de 89 para baixo é lixo. Isso está errado. Isso está errado. Então, beber ponto é uma coisa. Eu só bebo vinho 92, 90, só bebo entre 94 e 96, o resto não me interessa. Eu acho que não é por aí o caminho. Eu acho que é bacana provar de tudo, sabe? Você vai conhecer tudo, vai ter opiniões diferentes a respeito de tudo que você vai provar, e sei lá, são caminhos diferentes. Agora, se você só quer beber 100 pontos do Robert Parker, nenhum problema. Contando que tenha dinheiro para isso, feel free. Com certeza. E aí a gente está falando bastante aqui também de vinho tinto, né? Você mostrou alguns rótulos, e quando a gente fala de espumantes, muda drasticamente, né, essa parte de rótulos, dessas informações que tem ali, até porque é outro vinho, é outra vinificação e tudo mais também, né? Então, no caso de um rótulo do champanhe, por exemplo, quando se fala de champanhe, não vem escrito o método champenoise nem nada. O champanhe só é feito desse jeito, não tem outra maneira de fazer. Tá? Então, está escrito champanhe, você pode ter a garantia 100% que esse vinho foi feito na região do mesmo nome
lá na França. Outras informações que podem conter no rótulos, como Brut, sim, e tudo mais, o teor, né, de açúcar. Tem o teu, não tem o teor de açúcar, mas tem o nome da classificação, em relação ao teor de açúcar. E quando a gente está falando, champanhe é um tipo de vinho, e espumante é outro tipo de vinho. Tá? Então, espumante a gente pode usar para qualquer outro vinho produzido no mundo inteiro, e aí, no caso do espumante, ele pode te dizer se ele é elaborado pelo método à semelhança daquele feito na champanhe. Então, em alguns espumantes aqui no Brasil, vem escrito método tradicional, ou método clássico, ou método champenoise. É a mesma coisa, 3 nomes para falar a mesma coisa. A segunda fermentação aconteceu dentro da garrafa. Se não tiver escrito método tradicional, a segunda fermentação, que vai dar o gás carbônico para o vinho espumante, foi feito num grande tanque de aço inox. Nenhum problema quanto a isso. São vinhos diferentes, estilos diferentes, preços diferentes também, e deliciosos todos eles. Exatamente. Além disso, eles vêm com a classificação de açúcar que eles recebem ao final do processo de produção, num momento chamado adição de licor de expedição, né? Licor de expedição, que é graduação de açúcar em diferentes gramaturas por litro, para dar essa suavidade, essa delicadeza mais para o champanhe. E lá está escrito Brut, Extra Brut, Extra Dry, Demi-sec, Du. Cada palavrinha tem uma gramatura de açúcar por litro que é adicionado no vinho. O mais difundido de todos é o Brut. Exatamente. Que é o que... Acho que eu tomo mais, assim, né? Mas, acho que todo mundo que mais bebe é o Brut. Né? Falando sobre vinificação também, em alguns vinhos a gente consegue olhar para o rótulo e entender e ler ali assim, como que aquele vinho foi feito, como que aquele vinho foi vinificado, assim como você falou, método champenoise, no caso dos espumantes, método Charmat, geralmente vem escrito, método Ast, geralmente vem escrito também, né, nesse caso dos espumantes. No caso dos vinhos tintos, a gente consegue saber um pouco como foi, como que aquele vinho foi vinificado pelo rótulo? No caso do vinho? No caso dos vinhos espumantes? No caso dos vinhos tintos. No caso dos vinhos tintos. Não, difícil. Pelo rótulo é muito difícil. A fermentação do vinho tinto é praticamente igual, tem pouquíssima diferença, a não ser quando a gente fala da Borgonha. Na Borgonha, a fermentação é feita em tanque aberto, e no restante do mundo é feito em tanque fechado. Só essa diferença. Quando fala de vinho branco, aí sim, tem alguma terminologia que está escrito ali que é tipo fermentação em barrica, fermentado em barrica, e aí ou em inglês ou em francês vai estar escrito isso, e aí você tem uma noção de como foi feita a vinificação. Não tendo essas informações, não tendo nada escrito, fermentação mais do que tradicional, fermentação em tanque de aço inox e tudo mais. Quanto à fermentação, realmente não tem. Pode ter alguma coisa escrito na historinha que vem na parte de trás da garrafa, sabe? Elaborado assim, assado, dessa forma, tudo mais. Também não é uma informação obrigatória. Passagem por barrica, aí falando sobre vinificação. Passagem por barrica, assim, alguns vêm, outros não vêm, alguns realmente a gente só consegue descobrir olhando a ficha técnica também, né, do produtor. Porque não é uma informação obrigatória, não tem no rótulo principal, no rótulo da frente, não, na maioria das vezes não tem. De novo, isso pode estar escrito no texto da historinha do vinho. Né? Hoje, cada vez mais os vinhos do Novo Mundo trazem essas informações. O percentual direitinho de cada uva, quanto tempo passou na barrica. Isso é muito legal, isso contribui bastante para o consumidor, para a gente, saber o que a gente está bebendo, né? Pô, gostei desse vinho, por quê? E está tudo escrito lá, por quê. Bom, então vocês sabem que aquele chateau chamado Chateau Lafite, Mouton Rothschild, a cada ano tem uma pintura inédita. Nessa pintura aqui é sempre uma pintura inédita. Então tem alguns aqui, ó. A pintura inédita, são sempre legais aqui. Tem alguns, tem muita coisa nele, que era mais difícil de tirar. Depois tem os do Lafite Rothschild, que traz o chateau aí, que é o castelo e tudo mais, é bom dos mais clássicos. Deixa eu ver. O Chateau Latour, que traz a torre. Essa torre existe, você vai visitar o vinhedo lá, tem a torre lá. É muito legal de ver. É bem bacana. O Cheval Blanc, que é lá de Saint-Émilion, o Premier Grand Cru Classé de Saint-Émilion também, maravilhoso. O que mais? Bordeaux tem vinhos espetaculares. Pô, tem esse aqui que parece uma, não é? O que parece esse aqui? Parece Petrus. Parece esse. Parece Petrus mesmo. Petrus, ó. Alguns Petrus que a gente degustou. Esse aqui foi o vinho mais inesquecível da minha vida.
Petrus 70, ó, 1970. Então, vinhaço maravilhoso. Então, Bordeaux, realmente, quando a gente fala de Bordeaux, tem que saber de onde vem, qual é a área, qual é a região. Aqui então, tem o nome do chateau. São o nome da que não são aqui fáceis de ler. é o nome do vinho, né? O nome do chateau, da propriedade, e aqui é a região. Ó. Ele é um Bordeaux, só que ele está do lado na margem direita, e na margem direita tem uma cidadezinha chamada Pomerol. Então, ele está ali em Pomerol. Então, lendo o rótulo e sabendo um pouco de geografia, você vai saber de onde é, de onde vem. Vinho é muito geografia, né, Gianni? É muito geografia. Pega a Sicília, que é da Espanha. Pega a Sicília, tem o Castilho Gai, tem o Barca Velha, que é um português maravilhoso, Douro, da Casa Ferreirinha, histórico. Olha o japonês, ó. Chateau Mercian, de 92. Olha que lindo que é. A outra aqui, ó. Chateau Mercian, todo japonês. Todo japonês. Maravilhoso. Gostoso vinho. Espetacular. A gente visitou eles lá no Japão. Olha aqui ó, o rótulo da Dom Perignon, por exemplo, da champanhe. Não tem lá muita informação, né? Tem o nome do champanhe, tem a safra e acabou. Tem lá em cima. Então, esse aí, no caso, tem a safra, né? É, porque o Dom Perignon só é safrado. Não tem um Dom Perignon que não tenha safra. Né? Todo Dom Perignon tem safra? Todo Dom Perignon tem safra. Opa. Acho que eu não sabia disso, não. É uma cuvée, né? Uma cuvée especial que ela só sai quando tem uma safra maravilhosa. Muito bom. E fica a ideia de você pegar um vinho aí na sua casa e olhar o rótulo, né? Tentar ler o rótulo, tentar entender, assim, né? A partir dessas informações que a gente falou para você. Aí. Tentar entender assim o que está escrito ali, para você tentar decifrar melhor o seu vinho, que eu tenho certeza que vocês vão tirar muita coisa boa aí desse vinho. Gianni, se você fosse falar assim uma frase de impacto em relação aos rótulos, assim, uma frase importante, ou um resumo dessa live, assim, e uma frase assim, ou quando você pensa em rótulo, fala uma frase assim que você acha que é importante. Sobre rótulo, cara, eu acho que a frase de impacto aqui é: toda a informação está lá. Tudo que você precisa saber do vinho está lá. Sabe? O tipo da uva, na maioria das vezes, o tipo da uva, falando do vinho, do rótulo do Novo Mundo, as regiões da França, as regiões da Itália, as regiões da Espanha, de Portugal. Está tudo escrito no rótulo principal. É só você se dar o tempo de ler. Pegar a garrafa e ler, você vai saber de onde vem e tudo mais. A partir do momento que você começa a estudar um pouquinho sobre vinho, isso clareia a sua visão, assim, você enxerga tudo muito bem. Exatamente. Então, gente, obrigada pela presença. Obrigada, Gianni, mais uma vez pelo seu tempo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todo mundo aqui no YouTube e no Instagram. Obrigadão. Tchau, tchau.